Boa noite, irmãos. Então vamos salmodiar, Salmo número 2. Eu vou estar correndo. Até eu vou mandar os cumprimentos para o irmão João. O irmão João, infelizmente, hoje amanheceu com a garganta ruim, resfriado, tudo. Aí, para nos preservar, nem ele nem a irmã Aida vieram, entendeu? E os irmãos sabem que o irmão João é arroz de festa, né? Se vai ter jogo de botão e oração, ele vem só para pegar a oração. Vamos lá. Salmo número 2 diz assim: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, então aventurados todos aqueles que nele confiam. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, venha nos dando sabedoria, venha com o teu poder nos edificando, que nós possamos aprender a tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, livro do profeta Isaías, capítulo 2. Profeta Isaías, um pouco à frente. Hoje nós vamos gastar a unha na Bíblia. Eu não sei quais foram aqueles que acompanharam a palavra pela internet, mas nós estamos falando, esse estudo ele vem ligado ao livro do Gênesis, a pregação do Gênesis 12, de 1 a 3, aí no final do versículo 3, eu falei das maneiras que Deus tinha de abençoar a humanidade através de Abraão. Uma delas era através de um povo, que é Israel. Outra delas através de um rei messiânico, que é Jesus Cristo. E outra delas através de um reino físico. E aí na palavra passada, nós conversamos um pouco sobre como a igreja primitiva pensava sobre o reino, como que ia ser esse reino, como que houve uma mudança na mentalidade da igreja, achando que esse reino é espiritual. Existe uma grande discussão. Por exemplo, todos os crentes, eles acreditam que existe um reino. Todos eles acreditam que Jesus reina. Agora, a maneira que esse reino acontece muda de algumas denominações para outras. Lógico, são denominações cristãs, são mestres da palavra, mas, por exemplo, vamos pegar como exemplo os irmãos aliancistas, os presbiterianos, metodistas. Eles acham que o reino está acontecendo hoje. Eles entendem que Satanás já está preso por 1000 anos. E que esse 1000 anos ele é um número que se estende entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E eles dizem que Jesus está reinando no céu. Qual é o problema dessa visão? O problema dessa visão é que ela vai fugir da literalidade da Bíblia. Por quê? Porque existe uma série de promessas do Antigo Testamento que foram feitas a Israel que vão se cumprir nesse chamado milênio. E que mesmo que eu tente colocar a igreja no lugar de Israel, elas não se cumprem plenamente. Já nós temos um entendimento literal.
Nós imaginamos que Deus vai nos abençoar com esse reino de maneira física, de maneira política. O trono de Davi vai ser estabelecido em Jerusalém. E Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. E nós, os remidos, os salvos, aqueles que forem arrebatados, vamos inclusive governar juntamente com Cristo. E em outra atividade que nós vamos fazer no pós-morte, nós vamos inclusive julgar os anjos. Essa é uma das atividades da igreja. Então o que acontece? Há algum tempo atrás eu caí num estudo do Marcos Granconato, onde ele se propôs pela Bíblia provar que o reino tem que ser literal. Que nós, após a nossa morte, após o arrebatamento, vamos reinar literalmente com Jesus. Não é algo alegórico, não é algo simbólico. Realmente esse reino vai acontecer, ele é para o futuro. Satanás realmente vai ser preso. Vai haver muito pouco pecado na terra. O pecado que haver vai ser punido rapidamente. Mas vão haver pessoas em situação de corpo glorificado e pessoas em situação de corpo mortal. Ainda vai haver morte. Mas o próprio funcionamento da morte deve mudar um pouco. Agora veja, essa afirmação que nós estamos fazendo, ela é extremamente arriscada. Por exemplo, quando você pega pessoas que a gente ama como mestre, Augusto Nicodemos, ele crê que o reino é simbólico. O Paulo Júnior crê que o reino é simbólico. Reverendo Leandro Lima, Sérgio Lima, o Heber Campos, o Franklin Ferreira, os grandes mestres que inclusive nos abençoam, que grande parte do que nós aprendemos vem da parte deles, acreditam que esse reino é simbólico. Está acontecendo agora. E é uma atitude ousada você comprovar algo na Bíblia contrário a esses mestres. Para vocês terem uma ideia, algum tempo atrás teve um seminário de escatologia sobre milênio, lá na Escola Teológica Charles Spurgeon, lá em Fortaleza. Aí estava Augusto Nicodemos, estava um outro irmão que era pós-milenista, e estava o professor Antônio Neto, aquele que às vezes a gente pega algumas aulas do Evangelho de Mateus. Aí o professor Antônio Neto estava falando na igreja dele, ele dando aula de escola dominical, quando ele explicou sobre o milênio, sobre o reino, uma das irmãs falou, mas pastor, o reverendo Augusto Nicodemos acha que o milênio é simbólico. Aí ele até brincou, ele falou, o maior argumento aliancista sobre o milênio é a opinião do Augusto Nicodemos. E deu risada, né? Por quê? Porque é uma pessoa que é ouvida, é uma pessoa que a gente ama e que abençoa a nossa vida. Mas assim, os irmãos vão ver junto comigo hoje e vão ver que existe um fundamento. Realmente Deus vai nos abençoar em Abraão através de um reino, por causa da ligação do rei Jesus e da ligação com o povo de Israel. E nós vamos usufruir dessa bênção. E aí você pergunta, tá pastor, mas e de prático? O que tem de prático nisso? A minha resposta é a seguinte, você nunca teve dia difícil na vida? Você nunca teve problema? Você nunca foi perseguido por causa da fé? Você nunca foi mal compreendido? Você nunca teve dificuldade nenhuma por causa do cristianismo? Todos nós sabemos que o cristão passa por um monte de luta. E quantas vezes a gente é mal entendido, quantas vezes a gente é perseguido, quantas vezes a gente é assim, injustiçado. Já vi cristão perder emprego. Agora, quando eu vejo o que Deus tem preparado para nós, aquilo serve de esperança. Aquilo serve de fortalecimento em dias de angústia. É que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Graças a Deus, na nossa igreja, 2 famílias pegaram Covid. E graças a Deus, nenhum deles pereceu. Nós não tivemos mais nenhum caso. E graças a Deus, estamos todos bem. Estamos passando esse tempo maluco do mundo, tudo bem. Agora, e se nós tivéssemos perdido alguém? Já pensou que chato a gente está fazendo a reunião agora e saber que um irmão tivesse morrido? Aí aonde que entra essa questão de eternidade?
Peraí, esse irmão, essa irmã partiu, mas nós vamos estar juntos na eternidade. Inclusive ele vai reinar juntamente comigo, numa época maravilhosa, numa época extremamente bonita. Amém? Então vamos ler agora o nosso texto base. Isaías capítulo 2, versículo 1 diz assim: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos. E esses converterão suas espadas em enxadões, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Até aqui. Veja, isso daqui é o primeiro texto que aparece no livro de Isaías sobre o reino milenar. Tempo de paz, tempo maravilhoso, tempo sem guerra. Isso aqui nunca houve. Se eu tentar aplicar essa profecia à igreja, eu pergunto: houve guerra na época da igreja? Nós estamos há 20 séculos de igreja. Vamos completar agora 20 séculos de igreja. Daqui a 13 anos, mais ou menos. Eu pergunto: houve guerras na época da igreja? As nações pararam de aprender a guerra? É só você ver, por exemplo, ontem, ou antes de ontem, foi derrubado um helicóptero russo na região da Armênia. A Rússia já mandou força de paz e disse que vai ficar 5 anos no lugar. Lembrando que existe uma grande chance da Rússia ser Gog da terra de Magog. Profecia de Ezequiel 37. E nós já estudamos juntos que a Armênia, o Azerbaijão, provavelmente vão ser daqueles países que vão invadir Israel. Aí você pergunta: o que a Rússia está fazendo vindo lá de cima, sentido de Israel e dominando países, estando presente militarmente? O que você pergunta, fala: peraí, será que está começando a se cumprir uma profecia bíblica, um alinhamento? Outro dia eu estava vendo um pastor, que eu gosto bastante na área de escatologia, o pastor Aloísio, e perguntaram para ele o que ele achava sobre o Covid. E ele falou claramente, ele falou: para mim o Covid, ele tem uma atividade espiritual intensa, e essa atividade espiritual nada mais é que um experimento de ver o que vai acontecer com o mundo para eventos futuros. A resposta das pessoas, o medo das pessoas. Inclusive ele cita aquele texto de Hebreus, que fala que aqueles que não conhecem a Jesus, eles estão presos pelo medo da morte. O que o diabo está fazendo? O diabo está testando as pessoas e usando o medo que elas têm da morte, o pavor que elas têm de morrer. Porque elas não conhecem a Cristo, elas não têm esperança da vida eterna. E vendo até que ponto que ele consegue implantar os seus planos maléficos. Veja, hoje melhorou. Mas há 6 meses atrás tinha um monte de igreja que estava sem o recurso financeiro para ficar aberta. Nós aqui, graças a Deus, não pagamos aluguel. Não temos assim uma dependência de ofertas financeiras. Mas e aqueles que têm? Como fizeram? Então você percebe em tudo, na verdade, toda uma movimentação espiritual, mas que ela vai se manifestando de maneira física. E você vai percebendo certas coisas. Então, o que acontece? É tempo do fim? Não. Mas com todo mundo que você conversa, é o que Jesus nos ensinou, princípio das dores de parto. E esse princípio das dores de parto já se vão aproximadamente aí uns 30 anos. Nós estamos vivendo eles. Agora, cada geração que pisa no planeta, parece que aquela geração
é a geração do Apocalipse. Por exemplo, quem viveu na Segunda Guerra Mundial. Hitler montando o império. Para aquele povo que era Hitler, o anticristo. Matando um monte de judeu. É o anticristo. Só que de repente veio Deus, agiu, desbaratou tudo aquilo e tudo foi desarmado. Aí a coisa vem se formando novamente, existe todo um alinhamento. Mais ou menos é assim. Cada geração ela começa a juntar as coisas propícias para o fim. Por que o fim não acontece? Porque Deus não liberou. A hora que o último eleito for chamado, acabou. Na geração que for. Então esse é o entendimento que a gente tem que ter. Mas continuando. Vamos lá, vamos um pouquinho para a palavra. Vamos para Isaías, capítulo 9. Versículo 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu pergunto, essa profecia se cumpriu em quem? Em Jesus. Segunda pergunta, ela se cumpriu de maneira literal ou de maneira simbólica? Jesus veio pregando da onde? Da Galileia. Ele era conhecido como Nazareno. O que os sacerdotes falaram? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí eu pergunto, se essa profecia se cumpriu literalmente, a outra profecia que nós acabamos de ler se cumprir de maneira simbólica, não é estranho? Que confiança que eu posso ter num livro em que uma profecia tão importante se cumpre de maneira fiel, e aí eu quero dizer que a outra vai ser simbólica? É algo para pensar. Percebe do que eu estou falando? Quer ver uma outra profecia? Isaías 53. Isso daqui era algo... Gente, eu estudo o milênio há 20 anos, mais de 20 anos. E eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto. De que todas as profecias que se cumpriram do livro de Isaías se cumpriram até hoje, fielmente. Com todo respeito, com todo amor. Como é que eu ouso pegar as profecias de um livro, que todas elas se cumpriram ao pé da letra, dizer que as outras que não se cumpriram são simbólicas? Entenderam o ponto que eu estou querendo chegar? Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, qual que é? Amai aos vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem. Aí no outro texto fala, fazendo isso, amontoai brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu pergunto, a parte de fazer o bem é literal ou é simbólica? Literal. E amontoar a brasa viva na cabeça? Simbólica, mas está na cara. Todo mundo sabe que você não vai pegar um monte de carvão aceso e botar na cabeça do inimigo, que vai queimar a cabeça dele. Percebe? Então eu tenho que ter essa sabedoria. Mas vamos lá. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 1. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está falando de quem aqui? Se cumpriu de maneira simbólica ou de maneira literal? Percebe? Jesus foi moído. Todos os nossos pecados da igreja recaíram sobre ele na cruz do Calvário. Literalmente. O povo de Israel o desprezou. Literalmente. Aí eu pergunto, por que as outras profecias não vão se cumprir de maneira literal? Só vou dar mais uma para vocês e eu quero entrar no outro assunto. Isaías 44. Voltar um pouquinho. Vocês já vão começar a entender onde eu quero chegar. Isaías 44. Versículo 28. Olha o que diz. Que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo, também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Quem é Ciro? Ciro é o rei persa, que em 443, não, antes disso, 537, século V a.C., deu a ordem de retorno do povo a Jerusalém e de edificação do templo. Essa profecia foi feita 300 anos antes. Se cumpriu de maneira literal ou de maneira simbólica? Literal. Quer ver mais uma profecia? E aí eu vou avançar no assunto. Isaías 45, versículo 1. Ah, não, é a mesma. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações. Diante da tua face aqui é tudo aquilo que Ciro fez como grande líder, como grande general. 300 anos antes, Deus dá uma profecia, dá o nome da pessoa, dá o nome do governante. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo hoje um vídeo daquele Observatório 7. A Flávio Joséfo diz, aquele historiador judeu, que quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém, eles mostraram para ele as profecias do livro de Daniel, que mostrava o leopardo que representava o Império Grego. E ele ficou assombrado com a precisão da profecia e com tudo que tinha acontecido. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego. Claramente se cumpriu como? Ao pé da letra. Aí você chega para mim e fala, tá, pastor, entendi. Então o pastor está querendo dizer que o reino vai ser literal? Sim. Mas e de prático na minha vida? Aqui nós vamos entrar onde eu quero chegar. Veja, existe uma teologia chamada teologia da substituição, que as igrejas aliancistas ensinam. Então o que eles dizem? A igreja substituiu Israel em tudo. Hoje o povo escolhido de Deus é a igreja. Todas aquelas promessas do Antigo Testamento que eram para Israel, automaticamente hoje se aplicam à igreja. Ah, mas e se eu não consigo encaixar aquela promessa de maneira literal? Eu espiritualizo ela e coloco de maneira simbólica. É isso que se faz. E aí o que acontece? Essa teologia, como eu falei na pregação, ela começou a acontecer no século IV com Agostinho. E duas coisas aconteceram. A igreja começou a perseguir os judeus. E a igreja deixou de tirar os olhos sobre o povo de Israel como relógio bíblico.
Por exemplo, nós estamos falando, hoje em dia se fala muito em fim dos tempos. Os irmãos sabem que eu gosto de acompanhar o pessoal da internet e tal, mas basicamente o que eu olho hoje? Hoje eu olho duas coisas. O Estado de Israel, liguei a antena, teve um acordo de paz assinado. Quem viu o acordo de paz? Teve um acordo de paz assinado de Israel com o Bahrein, Israel com os Emirados Árabes Unidos e dentro do mesmo acordo entrou a Sérvia. E existe toda uma região da Sérvia que é muçulmana. A Sérvia é a antiga Iugoslávia. Então um dos relógios de Deus é Israel. Por exemplo, está tendo eleição americana. Vamos ver o que o presidente eleito, não sabemos ainda quem vai assumir, vai fazer com a embaixada em Jerusalém. Eu imagino que se for algo do tempo do Senhor, pode entrar o Papa lá como presidente dos Estados Unidos. Não tire a embaixada de Jerusalém. Por quê? Porque quem determina o tempo profético é Deus. Então, um dos relógios que a gente tem que ver hoje é Israel. Qual que é o outro relógio? Estava conversando com o Rodrigo hoje. A tal da nova ordem mundial. Que coisas a gente tem que prestar atenção? Tudo aquilo que envolve um governo único. Tudo aquilo que envolve uma união de países e que vai dar a plataforma para a ascensão do anticristo. Tudo aquilo que envolve um controle estatal como nunca houve. Tudo aquilo que envolve um controle monetário. Por exemplo, desaparecimento do papel moeda. É algo extremamente estratégico. A hora que desaparecer o papel moeda, ninguém mais tem liberdade. Num clique bloqueiam você. Você vai estar sendo monitorado em todas as suas operações. E isso vai acontecer. Gente, é fato, vai acontecer. Agora a pergunta é quando? Sistema de identificação 666, esse eu nem vou falar, porque eu imagino que vai acontecer, vai haver um controle. Tem gente que acha que não, acha que a marca é simbólica. Cada um tem que aplicar sua teologia naquilo que acredita. Se a pessoa acha que está tudo bem, receber um chip na testa ou na mão direita, e aonde você for, o governo saber onde você foi, devia colocar uns 5 chips. Eu, por exemplo, se eu fosse ateu, não colocaria chip nenhum. Não ia permitir o governo invadir minha vida dessa maneira. Esse tipo de palavra que eu estou falando agora, vai chegar uma época que vai se tornar crime. Porque esse tempo vai chegar. Por exemplo, nosso município, um dos candidatos à prefeitura, quer colocar câmera em todo o município. Isso é bom? É bom. Tem que ser bom, senão ninguém ia querer colocar. Por quê? Por causa da criminalidade. Mas você fica feliz sabendo de aonde você vai, você está sendo vigiado. Você se sente confortável. Não é uma coisa meio esquisita para nós que conhecemos a Bíblia, trazendo uma plataforma. Agora, qual a ligação disso com a palavra? Que essa história de dizer que Israel virou igreja, ela tem consequências. Por exemplo, os queridos irmãos presbiterianos batizam crianças. E sabe o que eles alegam com isso? Que é a circuncisão do Antigo Testamento. Eu tenho uma pergunta bem interessante, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, por que não faz no 8º dia, já que é circuncisão? Jesus foi circuncidado no 8º dia. Segundo, como começar a circuncidar a menina? Como você circuncida uma menina? Não tem como. Entende o que eu estou falando? Mas por que isso aí acontece? Porque Israel e a igreja são um só. Outro exemplo. O domingo é sábado cristão. Vocês sabiam disso? Sabia que tem igreja que é adventista do 8º dia? Sabia que o aliancista que leva ao pé da letra a confissão de Westminster nem trabalha no domingo. E os outros não podem trabalhar para ele. Eu fiquei sabendo de um pastor, é um grande mestre da palavra, foi convidado para pregar no Nordeste. Acabou a pregação, quiseram levar ele para jantar. Ele olhou para a cara dos irmãos e falou, não vou.
Aí fala, por que, pastor? Ele falou, porque hoje é domingo, dia do Senhor, e eu não admito que ninguém trabalha para mim. Sabe o que eu acho desse pastor? Na boa, espetacular. Sabe o que eu acho espetacular? Eu não concordo com a teologia dele, mas ele é fiel àquilo que ele ensina. É para guardar o domingo, não acendo nem o fogo do fogão. É para guardar o domingo, jogar bola na rua só se for para ser expulso da igreja. Você tem que ser fiel à sua teologia. Concorda, Rodrigo? Concorda, Carlinhos? Esse pastor está de parabéns, ele é fiel àquilo que ele ensina. Sabe o que os irmãos tiveram que fazer? Tiveram que arrumar um lanche lá, uma bagunça, e meio deram uma enganada dele, dizendo que era uma janta do dia anterior, não sei o quê, para poder esquentar a comida no micro-ondas para ele comer. Por quê? Porque essa história de dizer que Israel virou igreja, eu não guardo mais o sábado, mas eu guardo o domingo. De maneira literal. Outro dia surgiu uma polêmica na internet. Casal que não quer ter filho é pecado? Vocês viram essa polêmica na internet? Tem uma irmã muito querida. O dia que vocês quiserem ouvir, quem tem filho pode ouvir. Irmã Simone Quaresma. Muito boa na área de criação de filhos. E aí ela falou o seguinte, ela falou que quem não quer ter filho está pecando. Aí você olha assim, veja, como está pecando? Qual o versículo base para dizer que está pecando? Você já viu, Carlinhos, algum versículo dizendo que não ter filho é pecado? Já viu, Rodrigo? Não, na minha Bíblia não tem. Veja, essa irmã em parte ela errou, essa irmã em parte ela acertou. Ela errou pelo quê? Quando ela disse que é pecado, o não ter filho. Mas por que ela fez isso? Porque ela disse que aquela ordem lá do Gênesis vale até hoje. A teologia interfere no planejamento familiar. Aonde que ela acertou? Por que os casais não querem ter filho? Aí é pecado. Egoísmo, amor ao dinheiro, amor ao conforto, entendeu? Mas, por exemplo, na nossa teologia, eu não tenho base bíblica para dizer que quem não quer ter filho está pecando. É a mesma coisa que eu dizer que quem fez tatuagem está pecando. É a mesma coisa que eu dizer que quem ouve música secular está pecando. É a mesma coisa que eu dizer que quem consome bebida alcoólica está pecando. Eu estou criando versículo onde não tem versículo. Agora, o egoísmo, o amor ao dinheiro, o amor ao conforto, uma mentalidade mundana, isso é pecado. Mas o que levou essa irmã a chegar a essa conclusão? Israel e a igreja são um só. Por exemplo, vocês querem ver uma outra coisa? Para muitas igrejas não é o caso dos irmãos aliancistas, não é o caso. Mas para muitas igrejas o pastor é sacerdote. Ele é um intermediário entre Deus e a congregação. Por exemplo, tem igreja que só o pastor pode dar ceia. Eu pergunto, aonde que tem o versículo que diz que só o pastor pode dar ceia? Se eu chegar aqui no dia de ceia e quiser falar, Júlio, hoje você que vai ministrar a ceia. Eu posso fazer isso? E o Carlinhos, posso? Não com essa máscara, mas eu posso. Entendeu? Tem igreja que diz que o púlpito é altar. O altar é algo que aparece no tabernáculo e no templo do Antigo Testamento. Por quê? Israelizar a igreja. É aspecto judaizante. O púlpito não é altar. Por exemplo, você chega na igreja católica, a missa católica é um ritual judaico, totalmente reproduzido. Tem o sacerdote, que é o padre, tem até a estola sacerdotal, tem o sacrifício, que é a hóstia, onde Jesus, não sei se você sabe, na missa católica, Jesus é sacrificado toda a missa. Vocês sabiam disso? Muitos aqui já não nasceram em igreja católica. Mas na liturgia católica, Jesus é sacrificado toda a missa. Aquela hóstia, eles dizem que é o corpo literal de Cristo. Da onde vem essa herança?
A Igreja Católica enxerga que a Igreja substitui Israel. Mas se você vai, por exemplo, numa igreja luterana, numa igreja episcopal, dessas igrejas históricas, elas ainda têm muito da liturgia católica. E elas seguem coisas do Antigo Testamento, por exemplo, quando vai ler o Antigo Testamento, aparece lá uma promessa. É promessa para quem? Para Israel? Não, é para mim. Eu substituí Israel. Eu já congreguei numa igreja séria, pessoas de Deus, pessoas amadas. Eles ensinavam a ler a Bíblia assim. Você está lendo a Bíblia, tudo que é promessa, você bota uma letra P do lado. É para a sua vida. Eu pergunto, você pode ler a Bíblia assim? Você imagina de Gênesis a Apocalipse? São mais de 30 mil promessas. Por exemplo, teve um pastor, o Brancolato conta uma história, que estava tendo uma aula sobre aliancismo. E aí o pastor ia pregar naquela semana o texto de Deuteronômio 28, aquele que fala de bênção e maldição. Aí esse pastor chegou para o professor e falou, professor, eu estou com um problema. Aí o professor falou o quê? Essa semana eu vou pregar Deuteronômio 28, de 1 a 14, que fala das bênçãos, o pastor conhece. Só que a irmã mais piedosa da igreja, a crente mais fervorosa, ela tem sérios problemas financeiros, ela está passando muita luta na vida, parece que ela estava até com problemas de enfermidade, e eu não sei como pregar esse texto. Porque esse texto fala que quem obedece à palavra de Deus é abençoado. Nós já vimos isso, Nádia, Rodrigo, nós já vimos isso, você também já viu isso, vocês também já viram isso. Pegava todos os textos, era tudo bênção. O que o professor falou? Falou, é simples, irmão. Você pega todo o texto de Deuteronômio 28, joga para o mundo espiritual. E prega na igreja. Mas veja, lá está dito, bendita será a tua entrada, bendita será a tua saída, o teu gado vai ser bendito, o teu filho não vai ficar doente, praga nenhuma vai chegar dele. Aí o pastor ficou todo contente. Na saída da aula, o Brancolato não aguentou, chegou e falou, você vai ousar dar uma interpretação simbológica para texto que nem os autores bíblicos interpretaram de maneira simbólica? O autor bíblico interpretou de maneira literal. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Quando você entra hoje numa grande igreja neopentecostal, eles pegam essa promessa e dizem que é para você. E leva até a dentadura da sua avó, que é de ouro. Põe dentro do gasofilaço. Porque, gente, teologia mexe com vida. Teologia gera uma prática. Teologia não é algo neutro, que homens barbudinhos, de cabelo branco, resolvem trazer para aprender a falar difícil. Teologia mexe com a nossa vida. Com aquilo que eu faço. Com a administração dos meus bens. Com a minha maneira de encarar a Escritura. Não sei se os irmãos sabem, em 1844, que eram as origens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, teve gente que, por causa de uma teologia errada, vendeu suas propriedades. Porque eles ousaram marcar a volta de Jesus. E como Jesus ia voltar, não tinha mais o porquê eu ter aquela propriedade, vender a propriedade, e o que é intrigante, porque não tem nem palavra para explicar. Usar aquele dinheiro, inclusive, para a obra missionária. Para divulgar o advento do sétimo dia, a chegada do sétimo dia. Só que aí chegou o dia de 1844, Jesus não voltou. E eles fizeram o seguinte, não, a gente interpretou errado. Jesus entrou no Santo dos Santos lá do céu. E está espiando o pecado. Só que a turma já tinha vendido tudo. Percebe a seriedade das coisas? Que mais que eu marquei aqui? Quer ver que interessante? Olha lá. Tá. Dízimo obrigatório. Eu pergunto,
Aonde que tem no Novo Testamento que é obrigado a dar dízimo? Não tem. Eu posso dar dízimo hoje? Posso, mas como um número. Pastor, eu sinto confortável, quero dar 10% para ser proporcional. Beleza. Por exemplo, tem um irmão aqui na igreja que quando ele contribui, ele gosta de contribuir com o dízimo. Mas quando ele foi fazer isso a primeira vez, eu cheguei para ele e falei, irmão, você sabe que dízimo cessou. Novo Testamento é só oferta espontânea, proporcional, segundo o que Deus tocar no seu coração, sem constrangimento. Não, eu sei. Mas aí eu mostrei para ele que se eu quiser dar dízimo, eu posso. Porque veja, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. E quem é que morava nos lombos de Abraão? A tribo de Levi. A tribo de Levi vai ser bisneto de Abraão. Melquisedeque recebeu o dízimo. Mas veja, o que gera hoje? Pequenas igrejas, grandes negócios. Na igreja que você foi criado, embora eles tenham uma série de dificuldades teológicas, e isso eles não erraram. Você já entra lá, a primeira coisa, Novo Testamento é oferta. Por exemplo, tem igreja que desenvolveu todo um processo de catedrais. E a arquitetura da igreja, ela é toda feita em cima de uma liturgia. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, vocês vão entender. Primeira Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Lá o reverendo, por muitos anos, foi o reverendo Guilhermino Cunha. A arquitetura da igreja é voltada para o órgão. Tem um big órgão, com aquelas canas. E o culto da igreja é voltado para o pam, 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 pam. Só que muitas vezes você vai lá e precisa levar o travesseiro. Manso e suave o senhor está dormindo. Mas o quê? É a visão da catedral, do lugar sagrado, o lugar do culto do Senhor. Sendo que a visão do Novo Testamento é o seguinte: onde é que os irmãos se reuniram? Se reuniram lá no escritório que o Erasmo trabalha. E quem pregou a palavra? Foi o irmão Erasmo. O irmão Erasmo é pastor? Não, o irmão Erasmo é um irmão, cheio do Espírito Santo. Mas Deus não pode mover, porque não é uma igreja. Irmão, você está enganado, converteu 3. E já tem mais 2 a caminho. E aonde vocês vão se reunir? Não, vou reunir lá no emprego do Oscardi. Quem vai pregar? O Oscardi. Isso é Bíblia. Agora, como é que o povo faz? Quem estuda a Bíblia? O pastor. Quem lê a Bíblia? O pastor. Quem ora por doente? O pastor. Quem visita o irmão fraco? O pastor. Qual é a mentalidade da igreja hoje? O negócio é o seguinte: eu vou juntar um bom dízimo, vou pagar um bom salário para esse pastor e não me incomode. É minha parte com a igreja. Eu te pago, você faz seu papel, você é o sacerdote. Você faz tudo o que tem que fazer, eu vou consumir um culto, me ofereço uma música boa, uma poltrona confortável, um bom ar-condicionado. Fechou. Quanto vai custar um excelente dízimo de R$400? Fechou. Mas e você, irmão? Você não ora, você não evangeliza, você não... Parente seu está divorciando, você não fala nada. O outro está envolvido com álcool, está com a vida pitimbada, você não ora por ele, não pede oração, não exerce seu sacerdote. Não, tem o pastor. Eu pago o pastor para ele fazer. Isso é igreja? Isso é cristianismo? Quantas coisas a gente já viu, você deve ter visto bem. Aquelas irmãzinhas simplesinhas, que quando está com problema, de repente caiu o telefonema da irmã. Aí ligou, falava um monte de coisa, falava: meu Deus, alguém contou para ela que eu estou com problema? Não contou. Foi o Espírito Santo. E a pessoa era usada no seu sacerdócio de crente, como qualquer crente, para viver a vida cristã. Agora, quando eu misturo igreja e Israel, eu deixo de ter um pastor
que é o mestre da igreja, eu passo a ter um sacerdote. Se eu tenho um sacerdote, ele faz a ligação entre o divino e o povo. Qual que é a função do sacerdote? Oferecer os sacrifícios a Deus lá no templo. Para o pessoal que tem essa mentalidade, eu sou sacerdote aqui. Eu já vi igreja que você não podia subir no púlpito. Igreja histórica. Os irmãos acabavam o culto, eles se afastavam do culto para conversar, porque o púlpito era lugar santo. Eu pergunto, aonde que tem na Bíblia que púlpito é lugar santo? Na verdade, por exemplo, tem uma igreja, eu não concordo com a teologia deles, mas com o púlpito deles eu gosto. O púlpito deles foi assim, a primeira reunião da igreja. Eles puseram uma pilha de cadeira em cima e uma prancha de surf e saíram pregando. Isso era o púlpito. Na verdade, acho que a coisa que eu mais concordo com a igreja é isso. Sabe? Sem bobeira. Não tem nada santo. O irmãozinho pegou um caixote na praça, subiu, começou a pregar. Está pregando. Tudo isso é uma visão errada. Local de reunião sagrado. Agora, tem problema eu querer ter um bom local de reunião? Não. Mas vamos fazer isso proporcionalmente. Vamos todo mundo juntar o dinheiro. Vamos construir um negócio legal. Para que passando os anos você tenha um local de uma igreja funcionando ali. Acabou. Mas sem essa história de ser sagrado, sem essa história de coisa. Pô, hoje você vai nas igrejas, é menorá, quipá, bandeira de Israel, óleo ungido. Gente, óleo. O que a turma faz. Ó, eu era o cara, a Sabrina e o Júlio conheceram. Eu cheirava óleo, só faltava meu desodorante. Luísa fabricava óleo, o Rodrigo também. Pelo menos a gente acreditava no que fazia. Até o dia que eu vi uma pregação que ela confrontou, não tem mais óleo. Porque o óleo era só na lei de Moisés. Aí eu fui para a Bíblia. Aí peguei uma Bíblia exaustiva, fui procurando óleo. Encontrei uma passagem antes da lei que um dos patriarcas usava óleo, se eu não me engano, Jacó. Eu falei, não, mas Jacó usou óleo aqui, então eu posso usar. Mas eu fui lá procurar. Só que aí eu continuei sendo confrontado por alguns autores. Sabe o que eu fiz? Parei de fabricar óleo. Talvez o melhor óleo que vendia aqui em Curitiba. Representava mais de 40% da nossa renda. Parei de uma hora para outra. Por quê? Porque eu não vou ser instrumento para coisas erradas serem feitas. Não quero saber. Eu pergunto, fez falta o dinheiro? Graças a Deus não. Deus deu o suprimento. Mas por que a gente tiver essa bagunça de óleo? Porque eu quero pegar tudo aquilo que é do Antigo Testamento e trazer para o Novo. E o Novo fala o seguinte, aqui na igreja, vocês já perceberam quando eu vou orar por doente? Normalmente eu não uso mais óleo. Mas se eu for visitar alguém que estiver doente, eu vou levar o óleo. E aqui na igreja só presbítero pode ungir, quer dizer, só eu, sacerdote, tá brincando. Porque a gente é bíblico. Carta de Tiago, tem alguém enfermo entre vós? Tem gente que defende que ali o óleo era um remédio, eu creio que não. Porque ali existe até uma conjuntura espiritual, se houver pecados serão perdoados, tal. Mas o óleo é o símbolo do Espírito Santo, só isso. É um símbolo. As pessoas hoje em dia chegam numa livraria evangélica e falam, tem óleo ungido? Primeiro, não existe óleo ungido. Segundo, aquele óleo do livro do Êxodo não pode nem ser fabricado. Aquele óleo não podia colocar em carne humana. Se tecnicamente fosse possível encontrar aquelas pesadas, eu sei a fórmula do óleo, mas não consigo mais reproduzir. Mas vamos supor que tecnicamente eu conseguisse produzir aquele óleo. Se eu colocasse ele na carne de uma pessoa, eu tinha que ser morto. Pela lei. E você vai nos lugares, eles querem tojar de óleo, você entendeu? Não, esse óleo aqui é bom, é da fórmula do Êxodo. Nós congregamos em lugar que na frente do altar tinha uma bacia de óleo, lembra? E a turma tocava de chofar e usava kippah.
Nós não somos judeu. Nós somos igreja. Por exemplo, o caso daquele parente. Veja, pobrezinho. Visão totalmente errada. Aquele parente lá, quando eu falei que o trono de Davi ia ser colocado em Jerusalém, que Jesus ia reinar porque ele era descendente de Davi, só faltou levantar furacão. Ficou doido. Por quê? Porque por causa de uma judaização, o cara só pensa em coisa de Israel. Quer dizer, umas coisas malucas. Tem gente que se circuncidou. Tem gente que se circuncidou. O interessante é que Gálatas fala o seguinte: se você se circuncidar, faz o seguinte, se castra. Deveria seguir a palavra ao pé da letra, já que é tão zeloso. O que mais que eu marquei aqui? Uma coisa interessante. Isso aqui tem que falar. Título de levita ao grupo de louvor. Diz que o Greco-Lato estava no hospital. E aí a moça ficou sabendo que ele era pastor. Não, eu sou pastor, não sei o quê. Então, eu sou, pelo amor de Deus. O jeito do Greco-Lato. Eu sou levita. O Greco-Lato falou que ele teve que se segurar, né? Falou, não sei direito o que ele falou, mas dá vontade de perguntar, você é judeu? Você é o descendente da tribo de Levi? A pessoa fala, não, eu canto na igreja. É o que eu comentei numa outra palavra. Engraçado que levar o excremento e os restos do tabernáculo do sacrifício, ninguém é levita, né? Porque deveria limpar banheiro da igreja também. Não é levita? O levita cuida de toda a logística do templo. Quem faz isso na igreja? Os diáconos, os servos. Quem adora o Senhor na igreja? O povo. Eu sou só facilitador. Não precisa nem de instrumento. Sabe? Tudo isso é israelização da igreja. Gente, tanta coisa. O que mais eu coloquei aqui importante? Santificação, transubstanciação, domingo, sábado cristão. Isso aqui é sério. Já falei, espiritualização das promessas sobre Israel. Apropriação das promessas. Tem um último ponto que eu gostaria de colocar. Que eu preciso encerrar para dar nosso tempo. Vamos abrir em Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Essa Bíblia aqui tem um letrão. Eu estou com problema. Como eu mudei a posição do púlpito, a iluminação mudou. Meu Deus, peraí. Não tem Lucas capítulo 1 nessa Bíblia. Não tem Lucas capítulo 1 nessa Bíblia. Está com defeito. Deixa eu abrir na minha outra aqui. Pastor que é pastor tem duas Bíblias ali na mão. Não precisa nem pedir. Ela está prevenido. É sacerdote. Você gostou, né, Juliana? Você viu? Puxou a reserva. 3 ali, olha a outra. Vamos lá. Lucas 1, para a gente encerrar. Olha que interessante. Eu não acredito que eu não marquei o versículo. Só um minuto, tá? Visão do templo, o anjo Gabriel. Zacarias, não é mais à frente. Lucas 1. Onde fala que o trono de Davi, ele ocupará o trono de Davi. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. 32, sim? Não, peraí, tá aqui. Será que é o 32? 1,32? Será? Vamos ver. 1,32? Isso, ó, Sabrina. Vamos lá. Olha que interessante. Vamos ler o 31. Vamos ler o 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus vai ocupar que trono? De Davi. Jesus é a raiz de Davi. Ele é o rebento de Jessé, que é pai de Davi. Existe uma promessa feita a Davi, que o descendente dele sentaria eternamente no trono. Essa promessa vai se cumprir literalmente em Jesus. Aí você fala, mas pastor, você não acabou de falar que o reino é 1000 anos? Não acabei de falar isso, Carlinhos? Na Bíblia o reino é 1000 anos. Mas olha que interessante, para encerrar, o último versículo, 1 Coríntios 15. Romanos, estamos chegando em Coríntios, 14. 1 Coríntios 15, versículo 24. Olha que interessante. 15, 24. Ó. Vamos ler o 22 para ter uma ideia. O 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O que Paulo está falando aqui? A morte entrou na humanidade através de Adão. A ressurreição veio através de Cristo, o Deus homem. É isso que ele está falando aqui, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que está falando aqui? Da primeira ressurreição. Do arrebatamento, quando todos seremos transformados. Mas o texto continua. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. O que Paulo explica? Olha, Cristo já ressuscitou. Ele já está num corpo glorificado. Outros textos mostram que Jesus está sentado num trono no céu. Veja que interessante, Jesus já reina no céu, mas ainda não reina no trono de Davi aqui na terra. Entende a diferença? O fato de Jesus já estar reinando no céu, o fato de Jesus ser o seu rei, não me dá autorização para dizer que Jesus já está reinando no trono de Davi, assentado em Jerusalém. Isso aí vai acontecer no futuro, mas aí o que vai acontecer? O 24 explica. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O que vai acontecer? Jesus vai vir no Armagedon. Nós vamos ter sido arrebatados, vamos subir com ele. Enquanto o pau estiver quebrando aqui na terra, lá nas taças, a ira de Deus. Lembra que eu expliquei para vocês? Que a gente não acredita que o arrebatamento vai acontecer no começo da tribulação, mas nem lá no finalzão. Que a gente acredita que vai acontecer em algum ponto ali do meio, antes que destrua tudo. Até vocês podem pegar a aula da escola dominical no domingo, vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso. Por que a gente tem que subir no arrebatamento? Porque vai ter a ceia das bodas do Cordeiro lá no céu. Enquanto isso, Deus vai estar julgando Babilônia, vai estar destruindo tudo aqui. O anticristo vai estar organizando a batalha do Armagedon. 3 espíritos em forma de rã vão estar seduzindo os reis da terra para se reunir no Vale de Meguido. Só que depois que estiver tudo pronto, a gente vai vir juntamente com Jesus. E vai haver uma batalha épica, e o anticristo e os reis da terra vão ser mortos. O anticristo, o falso profeta, vão ser lançados vivos no lago de fogo. E Jesus vai estabelecer seu reino. Esse reino vai durar 1000 anos. No final dos 1000 anos tem a última rebelião.
que vai ser desfeita pelo sopro da boca de Jesus. E aí o que acontece? O grande julgamento do trono branco. Todo mundo que já viveu no planeta ressuscita. Quem tem o nome escrito no livro da vida, que são aqueles salvos do milênio, que quem entrar em corpo carnal no milênio vai morrer. Ele vai precisar ressuscitar. O Júlio foi salvo no milênio. Vai ressuscitar lá no fim, ganhar um corpo glorificado. Quem vai ser o ruim? Carlinhos não foi salvo. Vai ressuscitar, vai ser julgado segundo suas obras. Vai para o lago de fogo. Amém. A partir dali vai ter morte? Não. Por quê? Porque todo mundo que tinha que ressuscitar, ressuscitou. Todo mundo que tinha que ser julgado para o lago de fogo foi julgado. O que Jesus vai fazer? Vai pegar o reino dele. Todos os inimigos debaixo dos pés foram subjugados e vai entregar o reino ao Pai. Porém, Jesus é Deus. Vai continuar reinando para todo sempre. Nós somos reis e sacerdotes. Vamos reinar juntamente com Ele para todo sempre. Fazer coisas que a gente nem imagina. Nós não sabemos o que tem. Nós não sabemos o tamanho do universo. Nós não sabemos o que vai fazer. Podemos ter alguma noção, mas a gente nem faz ideia do tamanho desse universo. Vai haver um novo céu, uma nova terra? Vai, mas vai haver vida, vai ter uma Jerusalém, uma cidade suspensa no ar, provavelmente. Lógico, simboliza todas as coisas da vida eterna. Mas nós vamos estar lá, glorificados, sem lágrimas, sem sofrimento, sem coisa errada. Entendeu? E aí tem uma particularidade. No meio do povo, nós vamos saber quem foi judeu salvo. Durante esse milênio, os judeus salvos vão ser sacerdotes e vão ensinar a palavra de Deus para o povo da terra. Nós, igreja, vamos estar lá, mas vamos estar fazendo outra coisa. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ah, se é judeu? Legal. Como que o judeu é salvo hoje? Crendo em Jesus. Mas existem promessas que, porque ele nasceu judeu, vão se cumprir para ele. Tem coisa que eu não vou fazer, e ele vai. E tem coisa que eu vou fazer, e ele não vai. Porque Deus é Deus organizado, cada coisa no seu lugar. O que o pessoal pensa sobre a vida após a morte? Um céu cheio de nuvem, com um velhinho de cabeça branca, e um monte de anjinho pulando ali. Não é isso que o pessoal pensa? Gente, tem nada a ver com isso. Eu vou saber que é Sabrina, a Sabrina vai saber que é Erasmo vai saber que é Nádia, a Sibila vai saber que é Rodrigo. Nós vamos lembrar que nós congregamos junto. Nós vamos entender por que as pessoas que a gente ama não foram salvas e foram julgadas segundo seus pecados. Nós vamos enxergar isso com clareza, porque vai ter gente que a gente ama que não vai ser salvo. Com certeza. Mas você vai compreender segundo Deus compreende. Você vai virar e vai falar, justos e verdadeiros são seus juízos. Mas veja, você fazer isso com o corpo glorificado, cara a cara com Jesus, é bem diferente de você saber isso hoje. Essa noite mesmo, meu tornozelo latejava, por causa que eu usei uma bota bem apertada. Distância da data de nascimento. Sabe o que é isso, gente? É efeito do pecado. Esse meu corpo está caminhando para a sepultura. O Júlio, quando eu conheci há 10 anos atrás, por incrível que pareça, ele já foi mais novo do que isso. Sabe? Vocês vão ver o Isaac, quando vem aqui na igreja, e falam, nossa, Isaac, como você está velho. O Miguel hoje estava gigante. Por quê? Porque a gente está envelhecendo cada dia. Mas veja, quando eu vejo essas promessas, quando eu vejo a vida eterna, quando eu vejo o que Deus vai fazer, quando eu vejo porque que Ele pegou... As damas não se ofendam, vamos falar dos homens. Pegou as piores tranqueiras que tem e salvou. Nós estamos aqui estudando a Bíblia, estamos bem, estamos felizes, estamos caminhando e ainda tem mais promessa boa. Você fala, nossa, Deus é muito bom. Não tem luta nessa vida que vai me roubar isso. Não tem dificuldade nessa vida que vai me roubar essa alegria. Porque eu vou falar com vocês, quando vem a chateação, quando vem um momento difícil, é só as promessas de Deus para te manter no caminho.
E a gente sabe que até o final da nossa peregrinação, muita coisa vai acontecer. A gente sabe que se os dias do Apocalipse tiverem para acontecer, com certeza algum tipo de perseguição a gente vai ter. Com certeza algum tipo de luta a gente vai ter. Porque foi assim que Deus definiu. Mas Jesus falou o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado, Pai, por tuas promessas. Obrigado pelo presente da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque foi da tua vontade que, quando éramos inimigos teus, o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque a tua graça tem trabalhado em nós, nos fortalecendo, nos transformando, nos dando vida. Senhor, que nós possamos principalmente crescer em graça, crescermos em fé e no conhecimento do Senhor. Que possamos, Pai, guiados por Ti, combater o bom combate, guardar a fé. Senhor, não permita que nenhum tipo de engano venha sobre nós, que nenhum tipo de carga desnecessária venha sobre nós, mas que nós possamos ter a Tua sabedoria, ter a Tua direção em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.